Boa noite. Vamos refletir na palavra do Senhor, vamos pensar naquilo que Deus tem a nos falar na noite de hoje, né? E o tema, os irmãos estão vendo, está aí, né? Os bastidores da vitória. E nós iremos refletir um pouco aqui, na verdade, sobre uma história já bem conhecida da gente, não é? Aquela situação entre Davi e Golias, né? Já o finalzinho, quando Davi derrota Golias. Então o texto está aí em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos do 48 ao 51. 1 Samuel, capítulo 17, do 48 ao 51. Diz assim a palavra do Senhor. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus, para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Sabe, irmãos, que a Bíblia, principalmente lá o Antigo Testamento, né, existem várias histórias de guerra ali no Antigo Testamento, né? As guerras eram totalmente presentes na vida do povo de Israel. Muitas vezes eles precisavam estar na guerra para defender o seu território, ou às vezes, como era o caso aqui de Davi e Golias, né, entre Israel e os filisteus, era para conquistar os territórios. E quando a gente olha nesse tempo de Davi, nós vamos perceber que os filisteus eram lá os grandes inimigos de Israel. Mas às vezes a gente lê a Bíblia e a gente só vê o resultado das coisas, não é? A gente só pensa nos resultados da batalha. Mas quando a gente para pensar, por exemplo, aqui na vida de Davi, nós vamos ver que ele não simplesmente pegou uma pedra, jogou no gigante e matou o gigante, e derrotou aquele que era o mais forte de todos os filisteus. Existe toda uma história por trás que levou Davi a fazer aquilo. Sabe, irmãos, que nós gostamos, né, de assistir filmes, e nós assistimos muitos filmes, e nós só vemos o quê? O resultado do filme, não é isso? Quando a gente vai para o cinema, a gente está lá diante de uma tela enorme, o som legal, a imagem legal, e a gente só vê o resultado do filme, a gente só vê a atuação daquelas pessoas. Mas aí, irmãos, para hoje se fazer um filme, muitas vezes é necessário de que mais de 1000 pessoas estejam envolvidas para que aquele filme chegue ao resultado final. Então, um filme de grande produção, ele pode chegar ao envolvimento de 1000 pessoas para aquele resultado. É muita gente, não é? Mas às vezes a gente só vê o resultado. A nossa reflexão de hoje, irmãos, não vai ser focada nem tanto no resultado, mas muito mais nos bastidores, né? Naquele momento antes de Davi enfrentar Golias. Algumas coisas, algumas situações na vida de Davi que vão nos mostrar, sabe, irmãos, que Deus estava levando o seu servo para aquele momento, tá? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Davi enfrentou Golias porque Deus o preparou. Ele estava preparado para isso. Sabe que quando a gente fala nessa preparação, muitas vezes as pessoas têm uma certa... Eu confesso que muitas vezes isso é até uma imaturidade na fé. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa e falar, vamos pela fé. Certo, mas e o planejamento das coisas? Não é? Eu sei que Deus age, irmãos, e Ele pode agir de qualquer forma. Mas muitas vezes, até para a gente preparar um sermão, não é? Até para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa se planejar antes. E entenda, irmãos, sabe que os bastidores não anulam a ação de Deus. Os bastidores fazem parte justamente da ação de Deus na nossa vida.
A gente não pode pensar, né, que, por exemplo, os escritores da Bíblia, quando eles foram escrever, eles simplesmente fecharam os olhos e escreveram o que estão ali. Eles pesquisaram, eles foram atrás, eles buscaram. Eles conheciam as tradições, eles conheciam as histórias. Eles pesquisavam. A mesma coisa aqui acontece com Davi. E aqui, irmãos, nós vamos justamente perceber a importância dos bastidores. Justamente quando nós falamos nessas guerras que o povo de Israel enfrentou, não é? Por mais que o Senhor estivesse lá com a mão estendida para o seu exército, por mais que o Senhor estivesse lá abençoando os seus soldados, os soldados de Israel, o treinamento militar era necessário. Sabe, irmãos, é engraçado como Deus age. Porque quando a gente volta na história e a gente se lembra da saída do povo de Israel do Egito até a Terra Prometida, o caminho que eles fariam de lá do Egito até a Terra Prometida era de 15 dias. Com aquele monte de gente que saiu, em 15 dias eles conseguiriam chegar na Terra Prometida. Mas por que eles demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida? Era um povo sem preparação de guerra. Era um povo que tinha acabado de ser escravo. Tinham acabado de serem libertos. Não sabiam manusear armas. Não sabiam montar estratégias de batalhas. Não sabiam vestir uma armadura. Eu sei que muitas vezes um grito é suficiente para derrubar um muro. Mas a gente não pode esperar, irmãos, que sempre vai acontecer dessa forma. O povo não estava preparado para entrar na Terra Prometida. Porque eles iriam precisar fazer guerra. E como era que um povo recém-liberto iria fazer guerra com um povo altamente preparado ali, como era o caso de Jericó? A gente precisa pensar nesses bastidores. Por mais que Deus estivesse abençoando o seu exército, por mais que a Bíblia fale que é sempre o Senhor que lutava ao lado do seu povo, o povo também não podia se acomodar. O exército precisava treinar. O exército precisava bolar as estratégias de guerra. E tudo isso serve justamente para a preparação, irmãos, para o resultado final da batalha. Nós conhecemos a história, sabemos que Davi fica, sabendo desse caso de Golias, que estava desafiando o povo de Israel, o exército de Israel, na verdade. E aí o exército estava totalmente com medo do gigante. Nem o rei Saul teve coragem de enfrentar o gigante Golias. E aí nos versos 33 a 35, quando eles vão escolher quem é que vai derrotar Golias, e Davi se coloca como voluntário, aí a Bíblia diz assim: mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Olha a preparação. Por que Davi era pastor de ovelhas? Ele enfrentava leão e urso na mão. Claro que ele tinha as armas, o cajado servia para isso. Você sabe para que serve o cajado? Ele tem aquela curvatura. O cajado servia para duas coisas. Ele servia para salvar a ovelha, porque com aquela curvatura ele puxava a ovelha se ela estivesse prestes a cair em algum lugar, ou se algum animal estivesse prestes a pegar. E também ele servia para disciplinar a ovelha. Quando a ovelha estava rebelde, ele podia dar umas batidinhas ali com o cajado nela. Não é? Então, ele lutava com esses animais. E isso foi o que fundamentou, podem perceber, a coragem dele de enfrentar Golias, de enfrentar o gigante. E sabe, irmãos, quando os bastidores de uma batalha, ele é preparado por Deus, a gente está disposto, irmãos, a enfrentar quem quer que seja. Quando nós aprendemos a viver bem nos bastidores, quando nós estamos, irmãos, exatamente onde Deus quer que a gente esteja, a batalha se torna mais fácil. A luta se torna mais fácil. Quando a gente aprende isso. Ele estava lá,
ele não simplesmente cuidava das ovelhas, ele precisava lutar com ursos e com todo tipo de animal selvagem. Mas sabe que muitas vezes a gente também romantiza a profissão na época de pastor de ovelhas, não é? Até por conta de todas as histórias que a gente vê. Davi, a gente tem aquela imagem, Davi enquanto cuidava das suas ovelhas tocava harpa, não é? Mas sabe que era uma profissão, irmãos, que não era tão valorizada assim. Geralmente, o pastorear ovelhas era reservado para o menor da casa. A gente sabe que as famílias em Israel funcionavam numa hierarquia bem definida. E o mais novo, né, a gente sabe que ele tinha menos direito. Então, o pastorear de ovelhas era justamente uma tarefa que era reservada para o mais novo da casa. Geralmente era assim. E poucos queriam ser pastor de ovelhas, na verdade. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que nunca reclame por estar em um lugar indesejado. Muitas vezes isso acontece. A gente não quer estar em determinados lugares que nós estamos. Ou nós não queríamos passar por uma determinada situação que nós passamos. A gente romantiza, mas eu não sei se Davi queria estar ali, arriscando a sua vida para proteger as ovelhas. Eu não sei se Davi queria se acordar cedinho todo dia para ir cuidar lá das ovelhas do seu pai. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que o melhor lugar para nós estarmos é debaixo da vontade de Deus. Mesmo que esse lugar a gente não queira estar. Mesmo que neste lugar a gente arrisque a nossa vida. Mesmo que neste lugar a gente esteja trabalhando para outra pessoa. Como era o caso de Davi. O melhor lugar, irmãos, para nós estarmos é na vontade do Senhor. É na vontade de Deus. O pastoreio de ovelhas fez com que Davi tivesse a coragem para enfrentar o gigante. Quando a gente lê essa história, a gente começa a pensar que aquilo serviu meio que como treinamento para ele, né? Primeiro ele teve que enfrentar ursos, primeiro ele teve que enfrentar leões, animais selvagens, para depois enfrentar o gigante. E o que eu aprendo, irmãos, é isso, é que não se enfrenta gigantes sem preparo. Não se enfrenta gigantes sem preparo. Não se enfrenta problemas sem preparo. Muitas vezes, irmãos, isso chega a ser irresponsabilidade. E talvez hoje a gente se encontre assim, diante de uma batalha. Enfrentando ursos, leões. E se hoje você está enfrentando ursos e leões, saiba que é porque Deus está preparando um gigante. O gigante ainda vem. O gigante ainda vem. E como é que a gente vai estar neste dia? Eu fico imaginando, irmãos, como estava, sabe, o próprio rei Saul e aqueles soldados ali do exército. Porque o primeiro a enfrentar o gigante devia ser o rei Saul. O primeiro voluntário a dizer assim, eu que vou enfrentar o gigante, era Saul. Eram os generais do exército de Israel. Mas foi um menino que Saul diz assim, você é só um rapazinho. E esse cara aí, esse gigante, tem sido soldado a vida toda. 3 metros de altura. Tem sido soldado a vida toda. Mas o que é, irmãos? Todo esse preparo de Golias, diante da mão do Senhor que estava com Davi. O que é toda essa força de Golias, diante da força que estava com Davi. Enfrentar gigantes sem preparo é procurar uma batalha perdida. Não procure batalhas perdidas. Eu lembro, eu já fui capoeirista, não parece não, mas eu já fui. E uma das coisas que o mestre falava era assim, olha, você também tem que saber a hora que você tem que correr. Se você está numa situação na rua, se você vê que você consegue enfrentar aquela pessoa, vá para cima. Agora você também tem que saber a hora que você vai dizer assim, dá não, eu tenho que correr.
né? Tenho que correr, tem que sair. Senão... Uma vez eu inventei, eu já fiz Muay Thai também, viu? Ó, e o meu professor de Muay Thai era mecânico de caminhão. Imagine, né? Eu fui inventar de lutar com ele, a primeira que eu levei foi na boca. Pô! Sem preparo. Chamei o professor para lutar. Não dá. Né? Então veja, o que é que acontece? Às vezes a gente procura batalhas que estão perdidas. Porque a gente não teve esse preparo. Porque a gente não quer, muitas vezes, viver os bastidores, a gente só quer o resultado das coisas. Davi só teve coragem de enfrentar Golias, porque o Senhor o havia preparado para isso. Sabe que a Bíblia fala que Deus nos dá aquilo que nós podemos suportar. Que Deus permite que as tentações venham, que Deus permite que as batalhas venham. Os sofrimentos, a Bíblia nos garante, né, que se chegou até a gente, é porque nós somos capazes de suportar. Isso se aplica também, irmãos, às batalhas que nós enfrentamos na vida. Mas sabe que às vezes a gente está diante de batalhas que a gente diz assim, essa eu não tenho condições de enfrentar. Na maioria das vezes, quando é gerada essa sensação na gente, não estou dizendo que são todas as vezes, mas na maioria das vezes, é porque nós que procuramos as batalhas perdidas. É porque a gente foi para onde a gente não deveria ir. É porque a gente tomou uma decisão que não deveríamos tomar. É porque a gente falou o que não deveria falar. E geralmente, quando isso acontece, nós nos encontramos em situações muito maiores do que a gente. Não é? Mas o segundo fator, irmãos, que possibilitou Davi de vencer o gigante, foi porque Davi aprendeu também a confiar. Veja a fé que é desenvolvida ali em Davi. Sem confiança, a batalha está perdida. No verso 37, Davi diz assim, olha os bastidores de novo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Aprendeu a confiar. Se o Senhor tinha livrado Davi dos ursos, dos leões, quando a gente lê esse texto, a gente pode até imaginar Davi dizendo assim, esse é só mais um desafio. É só mais um que eu vou precisar derrubar. Sabe, entende agora, irmãos, para que servem essas lutas contra ursos e contra leões. Entende agora porque muitas vezes nós somos colocados em situações que nós não queremos enfrentar e em batalhas que nós não queremos lutar. É porque, irmãos, nós só podemos aprender a confiar se a gente viver isso na prática. A gente só vai aprender a confiar em Deus quando muitas vezes faltar o dinheiro que a gente precisa. A gente só vai aprender a confiar em Deus quando a gente se vê em uma situação em que a gente não pode mais fazer nada por aquela pessoa que a gente ama. E que muitas vezes nós somos colocados em situações de total impotência. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis para mim foi quando a gente perdeu, né, entre o Tito e o Ian, a Iris engravidou e a gente perdeu esse bebê. E eu lembro que uma das maiores dificuldades era ver a Iris sentindo dor e eu não poder fazer nada. Você não poder dar um remédio, você não poder aliviar a dor. Parece que nada do que você fala adianta, nada do que você fala vai aliviar aquela dor. Por que nós somos colocados em situações assim? Para que a gente aprenda a confiar em Deus, sabe? Para que a gente aprenda que o gigante está aí, mas se a gente for com as nossas próprias mãos, é preciso que exista uma interação.
A gente precisa ter a coragem. A gente precisa ir. Mas a gente também não pode pensar que nós enfrentamos e derrotamos gigantes apenas pelas nossas próprias forças. A gente não pode pensar que a gente apenas enfrenta gigantes com os músculos que nós temos. A gente não pode perder de vista, irmãos, a mão do Senhor em cada um de nós. E sabe uma das coisas, irmãos, que eu aprendi é que para confiar em Deus, nós precisamos lutar com o que temos. Sabe, eu lembro, eu estava no início do ministério pastoral. E aí era aniversário da igreja que eu era pastor. E nesse dia a gente tinha programado assim, sabe, uma grande festa. Uma banda marcial ia sair pela comunidade tocando. Banda de fanfarra, a gente ia sair tocando pela cidade, não, pela comunidade. A gente ia, né? Chegou na hora de sair, a gente recebe um telefonema dizendo que a banda não ia mais. A igreja cheia. A comunidade esperando. E agora? O que a gente faz? Aí eu olhei para a bateria da igreja. Vamos fazer uma gambiarra. A gente pegou o chibal da bateria, colocou os nó, o menino ficava batendo. Amarramos o bumbo, as coisas no menino tocando. E a gente saiu pela comunidade e graças a Deus foi uma maravilha. Mas sabe, às vezes a gente não sabe lutar com aquilo que a gente tem nas mãos. Reconheça que você não vai ter tudo o que você quer na sua vida. Claro que quanto mais a gente lutar para conseguir aquilo que a gente quer, beleza, é isso. Mas sabe aqui, Deus não vai dar tudo o que a gente pede. Então nós precisamos aprender a lutar com aquilo que nós temos. E naquele momento, o que o exército tinha era um garotinho com uma funda na mão. Às vezes as pessoas desprezam a funda, mas a funda era uma arma de guerra. A balística da funda é capaz de matar uma pessoa. A velocidade que a pedra atinge é totalmente capaz de derrubar uma pessoa. Mas era a única arma que se tinha. Um rapazinho, como o próprio Saul fala aqui, que não tinha nada além da sua funda e da confiança que ele tinha desenvolvido no Senhor. Existe inclusive até aquela situação em que Saul coloca a armadura dele em Davi e nem cabe. Davi não conseguia nem andar. E aí Davi pega simplesmente o que ele tinha lá em suas mãos e o que ele sabia usar. E aí é onde a gente vai ver que aquilo foi suficiente para derrotar o gigante. Por isso, meu irmão, confie no que Deus pode fazer com pouco. Com o pouco que você tem. Uma funda e um simples garotinho podem parecer que que não são nada. Mas não existe, irmãos, nada mais forte do que os planos de Deus para a nossa vida. A gente sabe que Davi tinha sido ungido rei, sem Saul. Saul nem sonhava. Ele era o rei de Israel. E aí a gente vai comparar, né? Se a gente for comparar Davi e Saul, a gente vai ver o péssimo rei que Saul foi para Israel. Começou até bem. Mas depois, basta ler a história, a gente vai ver o quanto ele se desviou. E sabe que, quando a gente olha, irmãos, uma das coisas em Davi era o seu caráter. Era uma pessoa com seus defeitos, e a gente vai ver os defeitos, os erros que ele cometeu, que a Bíblia faz questão de mostrar, a Bíblia não esconde de forma nenhuma os erros de Davi também. Mas era uma pessoa que tinha lá um certo caráter. Era uma pessoa que estava apta a governar Israel. Quando a gente olha para Golias, qual foi o erro de Golias? Confiar em si mesmo, confiar na sua altura de 3 metros, na sua força, porque era soldado desde cedo, desde criança. Cuidado para você não estar sendo um Golias. Cuidado para você não se achar um gigante espiritual.
Que a única coisa em que Golias confiava era na sua força, no seu tamanho. Eu já estou muito tempo na igreja. Você pode estar muito tempo na igreja, mas está fazendo a coisa errada. Eu sou muito forte. Eu sou da igreja desde que eu nasci. Muitas vezes não quer dizer nada. É importante, A gente precisa mais ser como Davi do que ser como Golias. Porque, sabe, quando a gente é como Golias, a gente não observa as falhas. E qual era a falha de Golias? Era uma simples abertura no capacete, na sua testa. E aquilo foi o suficiente para a queda dele. Quando nós nos achamos gigantes espirituais, sabe, a gente só vê o defeito dos outros. E a gente sabe que o cristianismo não consiste em a gente olhar o defeito dos outros. O cristianismo consiste em a gente olhar para o nosso próprio defeito e melhorar, não é? Como pessoa. Então, desde cedo, irmãos, Davi se demonstrou ser uma pessoa de caráter, sendo inclusive uma das figuras, né, de Cristo lá no Antigo Testamento. Os atos de Davi, que são proféticos. E isso justamente nos leva para o terceiro fator que fez com que Davi fosse enfrentar o gigante. É que ele tinha o propósito correto. Davi já tinha sido ungido rei, como eu falei, sem Saul saber. Mas ele não enfrenta Golias para demonstrar que podia ser rei. Davi não enfrenta Golias para que ele fosse louvado e reconhecido pelos seus atos. Ele não vai até o gigante para que ele seja visto. Ele tinha o propósito correto. Está lá nos versos 46 e 47. Ele diz assim: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Isso ele falando para Golias. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Por que Davi foi enfrentar Golias? Com o propósito correto. O que deixou Davi furioso era porque Golias, ele toda hora ficava, né, zombando do exército de Israel. Só que quando Davi sabe da história, ele pergunta quem é esse. Ele não está zombando do exército, não, ele está zombando de Deus. É do nosso Deus que ele está zombando. É do nosso Deus que ele está falando. E aí Davi vai até Golias, não para ser visto, mas para que todo mundo saiba que em Israel existe Deus. E o único e verdadeiro Deus. Esse era o propósito. Era honrar o nome de Deus. Era glorificar o nome de Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que não somos nós que devemos aparecer. É apenas Cristo. Se hoje você enfrenta uma batalha, uma guerra, está diante de um gigante, por que você quer vencer esse gigante? Para ser aplaudido? Você quer vencer esse gigante para as pessoas dizerem assim: eita, esse aí é bom. Para ser visto. Para ser louvado pelos homens. Para ter um reconhecimento passageiro. Aí são, né, justamente em situações assim que as vitórias viram derrotas. Porque nós sabemos, irmãos, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O maior inimigo de Davi nunca foi Golias, era ele mesmo. Ele tinha tudo para chegar, para enfrentar Golias simplesmente para querer aparecer. Mas ele dizia: não, eu vou lhe enfrentar, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos hoje, para que todo mundo saiba que ele está em Israel, para que todo mundo saiba que em Israel existe Deus. E um Deus forte. Era para testemunhar, era para glorificar a Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós lutamos muito por motivos egoístas. Por aqueles motivos que nós sabemos que nos levam a lugar nenhum. Por coisas que não valem a pena lutar. Enquanto Davi tem a sua única motivação em glorificar o nome de Deus.
É interessante que a gente lê esse texto, a gente percebe que Davi tinha essa plena consciência de que quem derrotou o gigante foi Deus. É claro que a habilidade dele com a funda conta, é claro que a coragem dele também conta. E nossas habilidades também são importantes, nós sabemos. Mas se não fosse Deus, irmãos, nem respirar a gente conseguia. Se não fosse Deus, nem forças para levantar da cama a gente tinha. Se não fosse Deus, nem emprego a gente tinha, porque é Ele quem nos dá. Tudo isso conta, tudo é importante, mas nunca esqueça de Deus. Saiba o seu lugar. Saiba o seu lugar. Diante de tudo isso, irmãos, que nós vimos, que nós conversamos, apenas algumas conclusões. Primeiro, entenda que sempre será necessário se aperfeiçoar. Por quê? Porque gigantes sempre vão aparecer em nossas vidas. Sabe, parece que a gente vive hoje numa realidade em que a gente derruba um gigante, logo depois tem outro, né? A gente passa por uma situação, logo depois vem outra. E esse outro gigante já luta de uma forma diferente. Então, a pior coisa que pode acontecer, irmãos, com a gente é a gente estagnar. E muitas vezes, as pessoas passam por esse momento de estagnação, porque dizem assim, eu já tenho 20 anos de igreja. Eu já tenho tempo suficiente. É aquela pessoa que só confia na própria força. Todos os dias eu chego na hora, eu faço questão de chegar na hora do culto, eu não quero chegar 1 minuto atrasado. Ótimo, isso é bom, só que é muito mais que isso, né? É muito mais que isso que Deus pede para cada um de nós. Quanto mais a gente treina, mais a gente se aperfeiçoa. E aí o combate vai ficando mais fácil. Segundo, não se torne vaidoso por causa da vitória. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente vai ver que a vitória trouxe muito mais responsabilidades do que vaidades. A vitória que Davi teve sobre Golias fez com que agora o povo olhasse para ele como o melhor soldado agora que Israel tinha. O povo fazia músicas para Davi, está lá no texto bíblico. Inclusive músicas que falavam da superioridade de Davi com relação a Saul. Davi tinha tudo para se tornar uma pessoa vaidosa. E até em alguns momentos ele foi. Mas o grande problema da vaidade, irmãos, é porque a vaidade nos leva a cultuar apenas a nós mesmos. A vaidade nada mais é do que o culto ao próprio corpo. Né? Vaidade nada mais é do que a gente se colocar acima de todas as coisas. Isso também nós sabemos que é idolatria. É também um tipo de idolatria. Então, muito cuidado, porque Deus nos dá a vitória em muitas batalhas, não para que sejamos vaidosos, mas é justamente o contrário. É para que sejamos humildes. É para que a gente aprenda a humildade. É para que a gente reconheça, né, que Deus está acima de nós. E por último, enfrente os desafios. Principalmente porque assim como Davi, você também aprendeu a confiar no Senhor. Tenha cuidado para não ser covarde, tenha cuidado para não ser irresponsável, mas o gigante está na nossa frente. O gigante está se apresentando. E muitas vezes ele também está zombando de Deus, na nossa cara. E o que é que a gente faz diante disso? É preciso lutar, é preciso enfrentar. Sem essa coragem, nós seremos perdedores. E a Bíblia fala que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Amém? Porque nós permanecemos na vitória que Cristo nos dá. Vamos orar? Feche seus olhos agora. E até talvez você, enquanto você fecha os seus olhos, você pode até pensar no gigante, né, que está à sua frente.
Talvez você hoje esteja assim: eu não tenho coragem. Vai lá, pede a Deus. Tantas provas que Deus já nos deu de que nós podemos confiar nele. Tantas coisas que nós já ouvimos, que nós já lemos, tantas histórias que nós conhecemos na Bíblia que mostram que nós podemos confiar no Senhor. Se coloca agora diante de Deus, fala com Ele. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos para prestar um culto ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos mais da tua palavra. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando esta igreja. Te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê coragem, nos dê força, responsabilidade, para que venhamos enfrentar qualquer desafio que venha à nossa frente. Mas, acima de tudo, que nunca, como teu povo, venhamos esquecer de que é o Senhor quem luta por nós. Que nunca venhamos esquecer que em Ti nós podemos confiar. Que nunca, Senhor, venhamos esquecer que o Senhor é fiel e que essa fidelidade cada vez mais resplandeça em nossas vidas. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.